relação às cargas inerciais, como é que a gente lida com as cargas inerciais? Bom, primeiro, de onde vêm as chamadas cargas inerciais? Elas vêm das acelerações às quais a aeronave é submetida. Okay? Isso pode se dar em função de variação de empuxo, né, em manobras ou mesmo por rajadas atmosféricas. Então, toda vez que eu acelero a minha aeronave, né, eu vou ter que estar lidando então com o fato de que cargas inerciais vão estar presentes na minha estrutura. Okay? As forças de inércia, elas têm propriedades, vamos chamar de especiais ou específicas, seria talvez o melhor termo. Quais que seriam essas propriedades? A primeira delas, elas atuam exatamente no centro de gravidade do objeto, no caso da aeronave, né? E a direção delas é oposta à direção da aceleração. Então, se uma aeronave sofre uma aceleração nesse sentido, ok? Eu vou ter cargas inerciais na direção oposta, okay? Atuando no centro de gravidade. Outra propriedade é que elas são proporcionais à massa do objeto. Então, aeronaves com maior peso, né, com maior massa, são mais suscetíveis a terem cargas inerciais maiores para a mesma aceleração, obviamente. Okay? Bom, qual que seria a maneira de dimensionar uma estrutura pensando nas cargas inerciais? Uma coisa que a gente pode fazer é introduzir o conceito de fator de carga. Okay? Quando eu estou limitado ao peso da aeronave, por exemplo, eu estou nesse instante aqui fazendo essa gravação com vocês. Eu estou submetido a um carregamento, né, que é o meu peso, que vale 1G. Por que eu falo que vale 1G? A aceleração gravitacional é a padrão, né? Mais ou menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se, ao invés de estar estático aqui, né, se eu tivesse, por exemplo, num elevador, né, imagine que eu tivesse uma balança no elevador, eu poderia perceber, né, que se o elevador tivesse parado, eu teria uma leitura equivalente ao meu peso. Mas eu posso acelerar esse elevador, tanto na direção vertical subindo quanto descendo, né, ascendente ou descendente, e essas variações de aceleração vão alterar, né, a minha leitura de balança. Por quê? Porque eu vou estar submetido a essas cargas inerciais. Okay? Então, mais ou menos essa é a mesma ideia que a gente tem, né, para lidar com o dimensionamento estrutural, pensando nas cargas inerciais que vão aparecer, como a gente já disse, por manobra, por rajada ou por empuxo. Okay? Bom, o que a gente chama de fator de carga, N, né, é simplesmente a relação entre a sustentação global do avião e o peso da aeronave. Então, toda vez que um avião está voando reto, nivelado, né, a sustentação é exatamente igual ao peso. Daí a gente dizer que eu estou com o fator de carga 1, ou seja, eu estou com 1G. Okay? Nas situações, por exemplo, ao fazer uma curva mantendo altitude, okay? Fazendo uma curva coordenada mantendo altitude, a minha sustentação ela não vai mais ser igual ao peso. Eu vou ter que ter um valor de sustentação maior do que o peso, de tal sorte que a componente vertical da minha sustentação total é que vai se igualar ao peso. Então, se eu pegar o valor dessa força